Oi, oi! Eu sou a Nathalie Della Russe, sou produtora cultural e esse é o curso de produção de shows e eventos musicais. No encontro anterior, o tema foi os tipos de produtor, quais as especialidades de cada um. Eu falei sobre as funções e atribuições de profissionais da produção cultural nas áreas artística, executiva, logística, pessoal e técnica, além das diferenças entre produtor, promotor, organizador e coordenador de eventos. Deixei também como indicação de leitura o livro Showtime, o manual de sucesso do produtor de eventos, escrito pelo produtor Saulo Mira. É um livro que teria me ajudado muito se tivesse sido lançado no ano em que eu comecei a trabalhar com produção, pois ele conta com uma linguagem bastante simplificada e concisa sobre o que é ser produtor de eventos. O tema de hoje é a pré-produção. Mas assim, esse é um assunto muito complexo e aqui eu vou fazer um pequeno recorte disso. Nos próximos encontros eu vou retomar aspectos da pré-produção em vários momentos, e vou sinalizar isso de acordo com o assunto do tema do encontro. Para falar disso, é necessário entender primeiro o que é um evento. Eu separei aqui alguns trechos de livros sobre produção que juntos dão o panorama que a gente precisa para esse encontro. No livro Eventos, escrito por Ilka Pauletes Vícero-Tenan, no capítulo 2, O que são eventos, ela diz: atualmente temos contato com eventos todos os dias pela mídia, no ambiente de trabalho, de estudos ou mesmo nos círculos familiares e sociais. Certamente não há quem nunca tenha participado de um. No entanto, se nos for solicitada uma definição que possa ser aplicada a qualquer tipo de evento, provavelmente não será fácil formulá-la. No sentido geral, o evento é sinônimo de acontecimento não rotineiro, fato que desperta atenção. Um eclipse, um nascimento ou uma descoberta são eventos. Para os profissionais que atuam na área, o termo adquiriu um valor semântico próprio, significando acontecimento especial, antecipadamente planejado e organizado que reúne pessoas ligadas a interesses comuns. Eventos têm nome, local determinado e espaço de tempo pré-definido. Ainda, segundo a autora Ilka Tenan, há vários critérios que podem ser utilizados para classificar eventos. Quanto à frequência de realização, podem ser permanentes, aqueles que ocorrem periodicamente, mensais, semestrais, anuais, bianuais, como congressos e convenções. Esporádicos, ocorrem em intervalos irregulares de tempo a critério de seus promotores, como por exemplo alguns festivais. Únicos, ocorrem uma única vez, como por exemplo os lançamentos de produtos e inaugurações. Há também os de oportunidade, que ocorrem em época de grandes eventos internacionais ou de eventos marcantes da história ou tradição local, aproveitando seu clima e divulgação, como por exemplo eventos esportivos que acontecem nas escolas e clubes, aproveitando a Copa do Mundo ou as Olimpíadas. Esses eventos podem ser fixos ou itinerantes. Já no livro Criatividade em Eventos, escrito por Francisco Paulo de Melo Neto, ele diz: quando leio os jornais, suas manchetes, seus cadernos e suplementos de cultura, vejo eventos em cascata. Na televisão, os eventos fazem parte das programações diárias. As rádios tornaram-se promotoras de evento. São eventos de moda, científicos, de negócios, culturais, esportivos, ecológicos, sociais, religiosos, gastronômicos, com temas diversos. É difícil imaginar um dia em nossas vidas sem eventos. Eles constituem a mais nova mídia atuante em nosso meio. Tornaram-se estratégias de comunicação de produtos e marcas de todos os tipos. Ainda no mesmo livro ele diz: o evento amplia os espaços para a vida social e pública e conduz as pessoas para a experimentação conjunta de emoções. Mais adiante, na seção O Evento como Espetáculo, o mesmo autor ainda diz o seguinte: o segredo do sucesso de qualquer evento é a sua capacidade de fazer o público interagir com ele, portanto, o de criar em ambiente interativo, sendo que o ambiente interativo pode ser constituído de diversos elementos, como ações promocionais, atividades recreativas e socializadoras, atividades educativas, atividades culturais e instalações interativas. Eu tenho aqui também uma frase do Adelmir Santana, que é ex-presidente da FEComércio do Distrito Federal, onde ele diz: criar e transformar ideias em eventos de sucesso nem sempre são tarefas fáceis. É preciso ter paciência e, acima de tudo, organização, pois cada evento tem sua própria característica e se diferencia pelos seus objetivos, programação e abrangência. Voltando ao livro Criatividade em Eventos, do Francisco Paulo de Melo Neto, eventos são a mais nova forma de alavancagem de qualquer negócio profissional e pessoal nos dias de hoje. Sem eventos não se atrai público, não se vende, não se promovem marcas e produtos, não se faz diversão para si e para os outros. Enfim, nada se faz sem eventos. Esse princípio traduz a importância dos eventos como fatores de alavancagem da indústria do entretenimento, a macroindústria do desenvolvimento da humanidade. Entretanto, não é fácil criar eventos. A criatividade é o fator básico no sucesso de qualquer evento. Nesse aspecto, nós brasileiros somos insuperáveis. Temos uma capacidade incomum de criar eventos de vanguarda, polêmicos e inusitados. Tem sido assim no esporte, na cultura, na ecologia e em muitos outros setores de atividades. São eventos criativos que buscam novas formas
de comunicação com o público, apresentam temas inovadores e objetivam desvendar caminhos estéticos próprios. Os eventos tornam-se elementos de transformação social, de aculturação, de educação, conscientização e mobilização de massas. Os eventos se tornam os maiores e melhores geradores de conteúdo para a mídia. No mesmo livro, ele ainda fala sobre o processo criativo em eventos. Ele diz: a criatividade começa com a quebra de paradigmas e padrões. Pode ser uma nova visão dos problemas, a busca de novas associações, a crença em novas formas. O ato criativo é um pensar diferente. O autor De Bono definiu o pensamento lateral como uma nova forma de pensar. O pensamento lateral de De Bono é ter diferentes visões, perceber sob diversos ângulos, explorar diversas formas, pensar em novas possibilidades e mudar conceitos. A criatividade em eventos começa com as seguintes análises. O que é um evento? Como deve ser visto um evento? Para que serve um evento? Quais as formas que um evento pode ter? Quais as possibilidades de realização de um evento? É com a análise do conceito que se inicia o processo criativo de pensar e realizar eventos. O evento pode ser entendido como uma promessa de entretenimento, um fato importante, um acontecimento de destaque, momentos inesquecíveis ou simplesmente momentos de distração. Mais para frente, o autor ainda questiona: e o evento para que serve? E responde: promover entretenimento e lazer, ou seja, pura distração. Ou além disso, informar, educar, conscientizar o público, ou ainda mobilizar, desenvolver o exercício da cidadania. Pode também relembrar fatos, comemorar feitos históricos, datas cívicas, festas religiosas, tradições, assim como divulgar trabalhos e realizações. Como também pode promover o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, da cultura e das artes. Mais para frente, no mesmo livro, Francisco Paulo de Melo Neto completa: quanto mais criativos forem a escolha do tema, a definição do estilo e a concepção integral do espetáculo, maior a atratividade do evento para o grande público. O sucesso do evento depende fundamentalmente das respostas para as seguintes questões: o que o evento transmite para o público? O que o público sente ao ver e participar do evento? E aí, depois de tantas informações relevantes e fazendo um recorte mais próximo ao que eu proponho nesse curso, que é a produção de shows e eventos musicais, eu apresento aqui um trecho do livro Organização de Eventos da Ideia à Realidade, escrito por Carmen Zita, que é facilitadora de cursos, palestrante e escritora na área de eventos, cerimonial e técnica administrativa. E segundo palavras dela, a definição de show é um encontro artístico destacando-se a música, realizado para um determinado segmento de público que aprecia ou rock ou MPB, ou música sertaneja ou jazz, etc. Caracterizado pela participação do público-alvo de entretenimento, com fim cultural ou não, baseado na música, dança ou teatro. O show pode ter diferentes características. Pertence às categorias de evento institucional ou promocional, podendo também alavancar outro tipo de evento, como campanhas, por exemplo, mas necessita de planejamento específico. E agora, tendo a compreensão sobre o que é evento, o que é show e como a criatividade é o mais importante aliado na hora de pensar em um evento como produto que possa ser vendido para possíveis contratantes, eu quero falar um pouco sobre como é o meu processo de concepção de um evento e organização do projeto para venda, além de contar como eu faço a aproximação aos possíveis contratantes. Eu tenho um cast profissional que conta com diversos artistas, bandas, oficineiros e palestrantes. Eu estou sempre em contato com eles para saber quais são as novidades e se eles têm novas ideias para projetos inéditos. Às vezes sou eu quem tem ideias pensando em algum profissional específico, então eu vejo se esse profissional quer desenvolver a ideia que eu tive. Em ambos os casos a gente está falando de projetos de risco. Pode ser que a gente monte esse projeto, que a gente está achando que é uma grande ideia, mas que ninguém se interesse em comprar. Outras vezes contratantes me procuram com ideias de projeto para que eu sugira profissionais que eu acredite que possam desenvolver um bom trabalho no tema proposto. Nesse caso, é sempre uma aventura, pois o cliente tem expectativas altas e eu mais ainda, então esses projetos me demandam muito tempo e muita pesquisa. Porque assim o profissional ou os profissionais escolhidos para participar do projeto vão ser perfeitos e o resultado vai ser excelente. Em mais de uma década eu tive só um projeto assim que deu errado de início, mas que deu certo no final. Um contratante me solicitou uma oficina de sonoplastia, mas num contexto de pandemia seria um curso virtual. Foi bem recente isso. Até aí tudo bem, várias pessoas se adaptando a ministrar cursos virtuais, mas o contratante solicitou que fossem aulas pré-gravadas com linguagem cinematográfica, como esse curso que eu estou ministrando aqui. E aí eu conheço muitos músicos, inclusive, que trabalham em estúdio, fazem trilha para cinema. Conheço muitos cineastas e também o pessoal que trabalha em set de cinema, mas eu não conhecia nenhum sonoplasta ou sound designer. Eu pedi indicações tanto para os músicos como para os cineastas. Me indicaram um sonoplasta bem conceituado, tinha até vídeo dele mostrando como realizar essa função. Nós conversamos, ele mandou uma proposta de conteúdo, o contratante gostou,
E aí, quando eu recebi o retorno do contratante dizendo que a atividade estava aprovada, o sonoplasta deu para trás. Ele disse que não estava a fim de participar de algo que era tão complicado e que tinha tanta burocracia para resolver, mesmo eu estando ali como um braço para auxiliar em tudo que ele precisasse. E aí eu fiquei muito revoltada, porque não era só um projeto sob demanda do contratante, mas a parte mais difícil, que era conseguir a aprovação, já estava ok. Fora isso, tanta gente precisando trabalhar no meio de uma pandemia, e justo quem eu precisava estava esnobando desse jeito. Esse tal profissional, no auge do egoísmo dele, também não quis indicar ninguém para ministrar o curso no lugar dele. Podia ter indicado um amigo, um colega de profissão, mas não quis. Lembra que eu falei no encontro anterior sobre fazer contrato com todo mundo que você vai precisar para um projeto? Pois então, nesse caso eu não teria como, pois eu só faria o contrato com esse profissional depois da aprovação do contratante. Pois se eu não tenho aprovação, eu não tenho que garantir no contrato. Eu então comecei novamente a pedir indicações e um profissional que me deu aula no curso de cinema me indicou um amigo dele. Ele prontamente fez uma nova proposta de conteúdo para substituir a que já tinha sido aprovada pelo contratante. A gente marcou a filmagem e quando chegou lá o rapaz infelizmente não tinha traquejo para ser filmado. Gaguejava muito, errava, olhava muitas vezes para o lado onde tinha marcado os tópicos para se lembrar do que ele ia falar. Acontece, né? Às vezes a pessoa dá aula para 20, 30 alunos e tem a desenvoltura necessária para isso, mas quando está sozinho na frente de uma câmera, a pessoa trava. Aí toca começar do zero de novo. Por fim, expliquei para o contratante que seria mais fácil e mais barato ter um profissional ministrando as aulas ao vivo, via plataformas de reunião virtuais, podendo interagir com os alunos. Recebi uma nova indicação de uma sound designer excelente, o conteúdo que ela propôs foi incrível, deu tudo certo. Tivemos inscrições esgotadas, o curso foi ótimo, todo mundo ficou feliz e satisfeito. Mas esse processo todo levou 5 meses, do momento que me solicitaram essa oficina até o momento que a oficina realmente aconteceu. Se fosse um show, provavelmente seria bem mais fácil, pois é raro que o contratante peça um repertório específico para uma banda ou artista, mas já produzi projetos assim também. O contratante chega com o tema de um evento, por exemplo, e me pede para procurar uma banda que tenha a ver com esse tema. Nessa pegada, eu já produzi shows específicos para público de terceira idade, então o repertório tinha músicas mais antigas, anos 60, Jovem Guarda, músicas de tema de novela. Também já produzi shows de temática vintage, então coloquei uma banda de jazz manouche, que é um estilo específico dos anos 30, fazendo versões de músicas dos anos 80, 90 e 2000, foi bem legal. Já montei também programações temáticas de carnaval, combinando blocos carnavalescos e bandas. Ou seja, eu estou contando tudo isso para dizer que na maioria das vezes, quando o contratante pede algo específico, já existe uma chance maior de conseguir fechar o projeto. Isso não é 100% garantido, eu tenho nesse momento 2 projetos organizados sob demanda e que estão pendentes de aprovação, um desde dezembro de 2019 e outro desde agosto de 2020. Eu tenho esperança de fechar com quem me solicitou, mas depois que eu espero uns 3 meses e o projeto não é fechado, eu aviso para quem solicitou que eu vou começar a oferecer para outros contratantes. Mas no que a maioria dos produtores e artistas, no caso daqueles que fazem uma autogestão da própria carreira, acabam tendo uma dificuldade maior, é em como oferecer seu projeto para o contratante e concretizar a venda. Eu vou dizer que o primeiro passo para vender projetos é entender do que se trata o seu projeto e qual o público-alvo dele. Com base nisso, você vai conseguir entender quem são os contratantes que podem se interessar em comprar o seu projeto. Aí você vai precisar usar bastante internet e telefone descobrindo os contatos dos contratantes que você quer ter como clientes. Nesse caso, eu estou falando de venda direta. Você manda o projeto, o cliente aprova, o projeto é realizado e o cliente te paga. Nesse caso, o material que você vai apresentar é bem mais simples. Eu, particularmente, organizo os meus projetos para venda, no caso para venda direta, da seguinte forma. Papel timbrado da minha empresa, nome do projeto, artista e banda, foto que ilustre bem o conteúdo do projeto, release. O release é um texto explicativo não muito longo, explicando do que se trata o projeto ou falando do show que está sendo oferecido, links de vídeo se tiver. Não precisa mandar todos os links da carreira, uns 2 ou 3 recentes que tenham a ver com o que você está propondo, já bastam. Alguma matéria recente bacana sobre o artista ou banda que tenha saído em jornal, revista ou internet. Foto de cada participante com uma mini biografia, coisa de até 8 linhas para cada. Eu evito colocar aquelas informações de infância e adolescência da pessoa e foco mais no que ela está fazendo recentemente. E é isso. Hoje em dia, ninguém tem tempo de ficar lendo muita coisa. Os contratantes que trabalham em instituições culturais recebem muitos projetos todos os dias e a informação precisa estar concisa e nítida. Se solicitado, eu envio o rider técnico, o mapa de palco e a planilha de custos. Se não foi solicitado, eu não envio. A gente vai ter encontros específicos sobre esses itens, mas já adiantando, a planilha de custos para venda direta precisa contemplar tudo o que é necessário para aquele evento acontecer. Então,
cachê artístico, produção, transporte terrestre, alimentação, transporte aéreo, se necessário, excesso de bagagem para os músicos trazerem seus próprios instrumentos, se necessário, hospedagem, se necessário, ECAD, se for show, despesas com envio de documentação, seja por correio ou motoboy, despesas com transferência de pagamentos aos envolvidos, seja DOC ou TED, impostos referentes à emissão de nota fiscal e ISS, caso você esteja vendendo um projeto fora do seu município. Se os seus contratados forem pessoa física, é necessário incluir os impostos referentes ao RPA, que é o Recibo de Pagamento Autônomo, mas eu vou detalhar melhor esse assunto mais pra frente também. O total dessa planilha será o custo colocado do evento. E aí, com a minha carteira de clientes sempre atualizada de tempos em tempos, eu falo com os contratantes, ofereço meus projetos, pergunto se eles têm alguma demanda especial que precise de produção e assim eu vou fechando meus negócios. Uma dica que eu dou também é montar uma planilha de contatos, atualizar sempre com qual foi o material enviado e qual a data, por exemplo. Dia 5 de abril, artista A, contratantes 1, 2, 3 e 4 receberam material referente ao show do disco B. Assim você tem um controle maior do que foi enviado, quando foi enviado, para quem foi enviado, pois nas correrias do dia a dia a gente acaba perdendo a noção de quanto tempo passou. Quando você envia um projeto para um contratante, muitas vezes você não vai conseguir falar com ele logo em seguida. Você vai precisar ligar algumas vezes, reenviar o e-mail, e se você não tem o controle de quanto tempo se passou desde o envio do material, você se perde. Para esse encontro aqui ficar mais completo, eu entrevistei 4 contratantes que trabalham em instituições culturais e com os quais eu já trabalhei. Perguntei para eles o seguinte: o que os produtores, bandas ou artistas fazem de errado e o que mais te irrita quando te oferecem projetos culturais? Obviamente, por questões éticas, eu vou ler as respostas deles aqui de forma anônima, apenas situando por localidade aproximada onde cada um deles atua. Lembrando que todos esses contratantes atuam com projetos de venda direta. O contratante número 1, que trabalha na zona norte de São Paulo, capital, disse que fica irritado quando um produtor usa de contato de influência para forçar a entrada de um artista, de seu elenco, em uma curadoria. Isso é aquilo que a gente chama de carteirada, como a gente diz, né? Você chega, por exemplo, dizendo que o diretor da instituição é seu amigo de infância para botar uma pressão no programador, que é quem pauta os projetos para aprovação da coordenação e da gerência. Isso é bem chato. O contratante número 2 trabalha no centro de São Paulo e ele disse o seguinte: acontece de eu entrar em contato com o produtor da banda querendo um show e ele tentar me empurrar outra banda do cast para fechar um pacotão. Eu sei que faz parte da estratégia de venda dos artistas, mas às vezes ele força a barra e fica difícil sair dessa situação. Acontece também do produtor demorar para responder quando eu tô atrás de uma data, mas quando ele quer uma data, ele me liga todos os dias. Às vezes fechamos um show por telefone e apesar de falarmos de todos os detalhes, na hora de formalizar, aparecem alguns mal-entendidos. Principalmente quando a gente fecha direto com o artista, que não se atenta muito aos detalhes de produção. É muito importante deixar tudo às claras. Muitas coisas são irritantes em dia de evento e até por isso a mais irritante de todas é quando alguém dá chilique. Além de deselegante e fora de moda, acho essa coisa rockstar de dar piti, fazer exigências supérfluas, ficar doidão e encher a paciência da galera super desrespeitosa com quem está trabalhando. Aborde o programador, curador e peça e-mail. Nunca tente vender o trabalho por rede social. Nunca. A dica desse mesmo contratante para conseguir ter atenção para o seu projeto é: envie e-mail com fotos em alta, de preferência fotos onde se possa ver o rosto das pessoas, com arte que seja coerente com o projeto, release escrito por jornalistas ou pessoas especializadas onde o texto não seja apenas elogios ao trabalho, mas que tenha análise crítica e descrição de referências e gêneros em que o artista se enquadra. Além de links de vídeos ao vivo, com som e qualidade suficiente para entender a performance da banda. Isso ajuda 100% das contratações a serem realizadas. Já o contratante número 3, que trabalha na Zona Sul de São Paulo, capital, disse: uma coisa que me irrita no momento de negociações ou apresentação de projetos é quando a pessoa que está tentando me vender apela para um sentimento de culpa ou uma chantagem emocional para me convencer de algo. Claro que é normal ficar chateado e até com raiva quando o seu projeto não é contratado, mas na instituição em que eu trabalho, recebemos centenas de propostas por semana. Quase todas muito interessantes, mas menos de 1% delas serão contratadas. Tanto por limitações financeiras e de estrutura como de curadoria. Se eu fosse me sentir culpado por cada uma delas, eu não dormiria de noite. Jamais rejeito a responsabilidade de ser um contratante em um país onde é tão difícil sobreviver de arte e entretenimento, mas me reservo o direito de me sentir culpado apenas vez ou outra por dizer alguns nãos. Outra coisa que me irrita é quando a pessoa que está tentando me vender algo joga o papo que conhece nossa instituição, que sabe como aquele projeto fará sentido pra gente, mesmo sem muitas vezes nem saber em que região da cidade nós ficamos.
Claro que é uma técnica comum de venda, mas no meu caso, que trabalho em um centro cultural periférico com orçamento limitado e uma proposta de curadoria específica, isso pode ser bem chato em alguns casos. Não tem necessidade nenhuma de mentir, eu tenho maior prazer em contar sobre o nosso público, nosso espaço, quando as pessoas não nos conhecem. E o contratante número 4, que trabalha no interior do estado de São Paulo, mas em cidade próxima à capital, disse que são situações chatas. Quando um músico não respeita os prazos e horários, quando um músico não dá atenção aos aspectos burocráticos, e aí ele completa. Eu também acho chatos, mas eu tenho que lidar com eles, os músicos ou produtores também. Quando o artista não está disposto a discutir nenhum aspecto da sua apresentação, quando nós contratamos um artista, nós também temos demandas que são específicas àquela apresentação. Uma boa conversa sobre as intenções entre contratante e contratado podem render muito. Quando o artista é snob, quando o produtor acha que temos obrigação de contratar seu artista por qualquer motivo. Quando o artista promete e não cumpre. Isso pode estar relacionado a diversos aspectos, desde a equipe que vai ser levada para a apresentação até a qualidade estética do trabalho. Quando o artista pede coisas que não foram combinadas previamente. E por último, quando o artista ignora pedidos do contratante ou da equipe técnica. Olha, eu acho essas dicas dos contratantes extremamente úteis e pertinentes. Ouvindo assim, a gente pode pensar, mas ninguém age dessa forma. E na real, no dia a dia de produção, a gente vê o quanto tem gente que não só age dessa forma, mas ainda faz pior do que isso. E agora saindo da venda direta e passando aos editais. Se você tiver como meta a inscrição do seu projeto em editais, então você precisa primeiramente criar uma agenda com as datas previstas de abertura e encerramento dos editais que te interessam, para não perder esses prazos. Enquanto o edital que você está esperando não vem, faça uma busca na internet, veja nos anos anteriores que tipo de documentação aquele edital solicitou. Geralmente eles pedem isso tudo que eu citei, que eu mando para os contratantes de venda direta, mas com especificações mais rígidas, como por exemplo, release com até 1000 caracteres, biografias com até 500 caracteres, 3 links de áudio ou de vídeo, clipping, que são as matérias que saíram em jornais, revistas e internet, rider técnico, mapa de palco, planilha de custos. Mas não existe uma lista padrão nesse sentido. Então, por conta disso, é necessário que você deixe sempre o material do seu projeto atualizado em arquivos que possam ser editados. Assim, você não tem que ficar pedindo, por exemplo, para outra pessoa modificar um release que está em PDF porque foi feito com uma identidade visual específica e ninguém te mandou a versão editável. A maioria dos editais tem formulários virtuais onde você consegue copiar as informações que você já tem em arquivos em Word e colar nos espaços do formulário. Eu tenho esses arquivos em Word com os dados de todos os artistas do meu cast já salvos numa formatação mais ou menos padrão de um edital específico no qual eu inscrevo eles a cada ano. Aí de tempos em tempos eu dou uma atualizada, troco os links de áudio, de vídeo por links mais recentes, troco os links das matérias e reportagens, atualizo os releases. É bem mais prático assim e você consegue adaptar com facilidade para as exigências de outros editais. Vários deles têm um tempo pré-estabelecido para o formulário ficar aberto na tela. Alguns você consegue salvar, outros você perde os dados se você não fechar e abrir o sistema corretamente antes de cair a conexão. Sempre se informe bem, leia todo o edital, marque os pontos que te deixam em dúvida, mande e-mail ou ligue para o contato que consta lá. Não faça nada sem ter certeza. E como nosso encontro de hoje está chegando ao fim, é hora da revisão. Hoje eu falei sobre pré-produção, mas antes de fazer um recorte específico sobre shows e eventos musicais, eu citei vários trechos de livros sobre o que é evento e o que é show. Falei um pouco sobre como organizo meus projetos, tanto para venda direta como para os editais. E apresentei também as respostas de 4 contratantes que trabalham em instituições culturais para a minha pergunta, que foi: o que te irrita quando um produtor ou artista tenta te vender um projeto? Hoje eu quero deixar uma dica de leitura bem legal. É um PDF que não chega a ter nem 40 páginas, que se chama Inspirador, dá para fazer produção cultural de outro jeito. Ele é como se fosse um checklist com dicas e lembretes bem sucintos sobre produção cultural sustentável para quem quer organizar um evento. Esse guia foi estruturado em hashtags, que representam os campos de atuação nas mais diversas fases do cronograma de produção. As práticas se cruzam, se complementam e oferecem um olhar panorâmico sobre o evento. Ele foi inspirado pelo guia Überlebenskunst, cuja tradução é Sobre a Arte de Viver, do Haus der Kulturen der Welt, ou Casa das Culturas do Mundo, em Berlim, na Alemanha. O Inspirador é uma iniciativa do Goethe Institut, organizado por Isabel Holtzel, Jonaia Castro, Laura Sobral e Lorena Vicini, e no final tem uma mensagem que eu achei muito bacana e vou ler para você. Diz assim:
Acreditamos que produção cultural é feita por pessoas apaixonadas por conhecimento livre, convivência e tolerância. Desejamos que todos os abacaxis que surgirem durante a produção sejam potencialmente divertidos. Vemos cada produtor cultural como um potencial agente inspirador e esperamos que ideias inspiradoras continuem voando por aí. Por hoje eu fico por aqui, mas a gente se vê logo mais. Até!